Bom dia. Acho que agora deu certo com um pequeno atraso aí. É, eu creio que você está acessando agora. O YouTube ele está um pouquinho complicado para transmitir, demorou um pouquinho para conectar. Mas eu queria então que você aproveitasse agora esse momento para a gente orar, vamos agradecer a Deus, aproveitar esse nosso primeiro dia da semana. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, que nós estamos aqui reunidos como igreja, ainda que distantes, ainda que cada um na sua casa, mas como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não tem um lugar definido. O corpo de Cristo, ele está reunido e sempre estará reunido, esperando a volta do nosso Salvador, esperando a volta do nosso Jesus. Nós cremos nisso, Pai, que a gente possa ficar agora, nesse momento, cientes da sua presença em cada um de nós, cientes da sua presença nas nossas reuniões, cientes da sua presença no nosso interior. E que a gente possa aproveitar esse momento para falar a respeito do seu evangelho, a respeito daquilo que é a sua palavra, e que a gente possa crescer em conhecimento, entendimento, em graça, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua salvação que hoje existe conosco, e que a gente possa, ó Deus, nesse período, nesses momentos, ter sabedoria, ter inteligência que vem do Senhor, a tua palavra nos ensina isso. Nós podemos pedir, a gente pode rogar por essa sabedoria, que é o dom que o Senhor nos dá de forma gratuita, de forma liberal. E é nisso que nós cremos, Pai. É nisso que nós vamos avançar, cientes de que o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém. É, eu gostaria de retomar nesse estudo que a gente está fazendo, né? Na semana passada a gente teve a nossa primeira escola bíblica online, então nós temos uma sequência de estudo. Então a ideia é que a gente possa então avançar nesse estudo, a gente possa crescer. E o assunto que a gente está falando, creio que hoje a gente finaliza, apesar de ser um assunto bastante extenso, que é a respeito do julgamento, a respeito do juízo eterno, que faz parte de uma das 6 doutrinas que o crente precisa saber, o cristão precisa saber. Né? Essas doutrinas, elas tratam a respeito daquilo que acontece, que já aconteceu e que vai acontecer. Né? O julgamento, o juízo que existe da parte de Deus. Lembrando sempre que a gente coloca realmente que Deus, ele é Pai. E o nosso Pai, ele é aquele que realmente ele preza por uma boa disciplina, que o filho seja disciplinado. Ainda que hoje o mundo, ele distorceu esse conceito bastante claro para nós, que é a disciplina, de sermos pessoas disciplinadas, organizadas, hoje realmente se privilegia muito a desorganização. As coisas estão todas fora do lugar. A gente costuma até dizer, né, tá tudo invertido. Hoje o mundo ele está trabalhando num momento de inversão de valores. Os valores estão invertidos. O que era certo ficou errado, o que é errado ficou certo. E isso realmente não pode acontecer, porque cada um de nós sabe no coração o que é a verdade de Deus e que aquilo que realmente Ele coloca no nosso espírito, então, para a gente poder crescer, para a gente poder aprofundar realmente o nosso relacionamento com Ele. Então, a palavra ela vai continuar falando a respeito disso. Em Isaías, capítulo 33, versículo 22, diz o seguinte: porque o Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei. É nisso que a gente tem que realmente basear a nossa fé, a nossa crença de que existe realmente um Senhor e Ele julga corretamente. Ele é um correto juiz. Ele traz para nós justamente o entendimento claro a respeito disso, que Ele é o correto juiz. Então, nós vemos na palavra dele, esses desdobramentos. Então, a gente falou sobre várias posições que realmente levam a esse juízo, né? O juízo, basicamente, ele é baseado num entendimento que a gente tem até das relações, até do fato como as coisas funcionam realmente. Se você faz coisas equivocadas, coisas erradas nesse mundo, você é julgado por elas, né? Então, a gente tem que ter uma vida pautada em se fazer as coisas de forma correta. Então, quando você faz aquilo que é incorreto, aquilo que é errado, você é julgado por isso. E tem penalidades. Então, é natural que isso venha acontecer, é natural que essas coisas vão acontecer assim. Então, por isso que realmente a gente tem que ter a nossa vida pautada em um conceito claro a respeito do que é bondade, do que é maldade, do que é justo, do que é injusto, do que é crível, daquilo que não é para se acreditar, aquilo que é uma transgressão, aquilo que é uma má ação, como a gente falou na última reunião,
né? E hoje a gente fala um pouco a respeito desses julgamentos, né? Então, alguns julgamentos que a gente encontra na palavra de Deus. Então, o interessante é que o julgamento da parte de Deus, ele também é baseado em conhecimento. Então, eu vou ler para vocês aqui um trecho de Mateus, capítulo 11, em que Jesus ele fala a respeito desse nível de julgamento, de conhecimento que a gente tem que ter, né? Então, ele diz em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 21, ele diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será batida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então, Jesus ele fala o seguinte, ele mostra então para nós o seguinte, que ele é muito atual, inclusive, esse versículo, né? Ele fala a respeito do comportamento das cidades, que viram milagres acontecendo, mas não mudaram o seu jeito de fazer, continuaram fazendo aquilo que era errado, aquilo que era incorreto, ainda que vinha um anjo do Senhor e avisava, olha, vocês vão ser condenados, está errado, mas mesmo assim a cidade continuou. Então ele fala, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, que foram cidades que ele fez milagres, né? E Jesus ele esteve presente nessas cidades e fez milagres. E aí depois ele fala até de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que Jesus viveu, é a cidade que Jesus morou. Então ele fala, né, que até Cafarnaum, que se elevava, né, ela também cairia até aos infernos. Então ele está falando a respeito daquilo que aconteceu até no passado. Deus ele fez um julgamento a respeito de Sodoma e Gomorra. E Moisés, Abraão, ele estava nessa cidade e ele até intercedeu, ele quis interceder pela cidade e ele questionou a Deus, mas Deus, se porventura existia um justo na cidade, né? Então, na verdade, começou até Deus ampliando isso. Ele diz assim, olha, se tivesse 50, depois ele vai diminuindo, diminuindo até chegar, se tivesse um justo na cidade, as cidades não seriam destruídas. Mas aí realmente ele entendeu, Abraão, que não tinha nenhum justo naquela cidade. Então a cidade ela foi destruída, né? Ló, que era sobrinho de Abraão, então ele foi avisado, ele saiu da cidade, ele se deslocou de lá, mas a cidade então foi destruída. Então Jesus ele orienta a respeito desse mesmo destino, voltado para essas cidades, né, que são cidades que hoje a gente vê realmente esse conceito de cidade como sendo agrupamento de pessoas, né? Então, não especificamente que a Bíblia ela vai tratar de destruir uma cidade, a palavra ela vai falar assim que é a cidade, mas assim está falando do povo. E a cidade em si ela não é nada sem gente. Está falando realmente das pessoas ali, né? Então não é um lugar especificamente que vai ser condenado ou punido, mas as pessoas que estão lá. Então isso se volta para nós. O livro de Apocalipse, ele fala bastante a respeito disso. E lá, né, João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele cita a respeito de coisas que vão acontecer com uma Babilônia. Então, essa Babilônia, que é muito citada, que a gente sabe até pela história, a Babilônia também foi uma cidade, foi uma região, e houve também ali destruição. Isso mostra para nós o seguinte, que essa condição se volta para as pessoas que estão ali. Então, não importa em que lugar a pessoa que esteja fazendo aquilo que é indevido, ou aquele que seja descrente esteja, então ali vai vir disciplina, ali vai vir juízo. Ah, Ralph, mas você está falando bastante sobre juízo, né? Então dá a impressão que Deus ele é mau, Deus ele faz as coisas com maldade, ele vai punir as pessoas, ele vai penalizar as pessoas. A verdade é a seguinte: um pai ele orienta um filho, né? O pai ele orienta a criança e você sabe, você aí, né, na sua formação, no seu entendimento, você sabe. Por exemplo, eu quando eu fui criado, eu tenho mais dois irmãos. Se um de nós fizesse tudo correto, não tinha punição, não tinha por que receber ali uma punição. E aquele que fazia certo ficava tranquilo. Então, se você não deve nada, você fica tranquilo, né? Agora, se você faz aquilo que é errado, a punição vem. E é da mesma maneira que Deus nos trata. O filho tem que ser obediente ao pai.
E onde não existe obediência, existe punição. Agora, Deus ele é injusto por isso? Não. Deus ele age com graça e misericórdia. Deus ele traz isso para nós. Então, sempre que existe punição, é porque houve desobediência. Então, Deus ele é muito claro com isso. Se existe uma coisa assim que a gente realmente tem que pautar a nossa vida, é pela justiça de Deus. Existem pessoas que costumam culpar Deus, porque passam por alguma situação, passam por alguma adversidade na vida, e a primeira coisa que a pessoa faz é culpar Deus. Às vezes porque você perdeu um ente querido, naquele momento que a pessoa ela perde esse ente querido, ela culpa Deus. Por que Deus? Por que que isso aconteceu comigo? Na verdade, até o jeito de falar já demonstra realmente esse egoísmo, esse apego que a pessoa tem. Porque, na verdade, se você é ciente de que aquela pessoa, aquele seu ente querido, tinha uma vida pautada por aquilo que é certo, você sabe para onde ele vai. Né? Você sabe que para nós está reservado o céu, está reservado o paraíso, está reservado algo que realmente é um futuro glorioso para todos nós. Então, Deus ele não tem nada a ver com isso. Se tem alguém que quer nos destruir, que quer nos roubar e quer nos matar a todo dia, esse é o diabo, esse é Satanás. Ele quer que você erre, ele quer que você se complique, ele quer que você passe por destruição. Então, esse é o conceito. A palavra diz, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando a palavra ela é bem entendida, bem compreendida, você tem paz, você tem entendimento, então, claro. Então, continuando, a ideia é que realmente esse nível de conhecimento que a gente precisa ter de Deus, a gente precisa conhecer Ele para realmente saber o quanto Ele cuida de nós. Então, isso age sobre as nossas vidas de forma individual. Né? A palavra diz em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, isso mostra o seguinte, ninguém leva ninguém até a porta do céu, sabe? Existe um conceito, muitas vezes equivocado, de que as pessoas, então, são responsáveis em levar alguém à salvação, levar ela no colo até as portas dos céus. Não é assim. Você sabe que tem pessoas que elas não serão salvas, porque elas não vão aceitar. O livro de Apocalipse fala sobre acontecimentos que vão acontecer durante a tribulação, né, que essa tribulação, ela é realmente um período em que vai haver juízo sobre a terra. E que mesmo assim, mesmo ela vendo os milagres, tal qual aconteceram esses milagres lá no Velho Testamento, lá no deserto, milagres, coisas assim realmente inexplicáveis, essas coisas então vão acontecendo e mesmo assim as pessoas continuam escolhendo o errado. Será que a gente já não está vendo isso acontecendo hoje em dia, não? Né? Será que a gente não está vendo tanta maldade ainda permanecendo no mundo? Né? Esses dias de quarentena, de isolamento, a gente vê pessoas pensando em fazer coisas para prejudicar os outros, né? Pessoas fazendo aí meios de enganar os outros, divulgando na internet, né? Ontem mesmo, né, o governo aí nesse intuito de acertar as coisas, o que vai fazer, da forma como vai fazer, já tem pessoas divulgando links aí para a pessoa clicar e ter direito a dinheiro, é tudo mentira, né? Então, isso mostra a maldade que existe no coração do homem, né? Então, realmente, isso tem que ter um fim. Então, Deus, ele tem a sua justiça e determina também, inclusive, esse fim. A maldade não será eterna. A maldade não será eterna sobre a terra. A maldade precisa ter um fim. Então, infelizmente, a gente vê isso, pessoas realmente sendo bastante perversas, né? Uma perversidade muito grande. E aí você vê nesse período pessoas aí criminosos pela rua, né? Então, a maldade, apesar de que existem pessoas que creem nisso, ela não está diminuindo, não, né? A maldade, infelizmente, ela está aumentando. E a gente, como cristão, a gente tem que fazer essa diferença aqui sobre a terra. Então, independente daquilo que vai acontecer nesse período da tribulação, a gente tem que estar firme em Deus. A gente tem que mostrar para as pessoas que é possível alcançar a salvação e o arrependimento, ele é possível, ele é viável. Né? Então, por isso a nossa vida, ela tem que ser pautada em verdade, né? E a gente vê isso lá em Romanos, capítulo 2, porque o juízo de Deus, ele é segundo a verdade. Né? Então, a gente tem que ser bastante, realmente, ter uma conduta correta.
Agora, não é só ter uma conduta correta, é saber que a salvação é em Cristo, a salvação é em Jesus. Ele é o nosso intercessor direto com o Pai. Né? Jesus, ele fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque ele diz anteriormente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Né? Jesus, ele é o caminho, ele é a salvação. Então, esse momento, realmente, ele reflete, ele traz essa reflexão para nós. Né? A nossa vida, então, ela tem que ser pautada nesse sentido. Né? É da gente realmente ter essa visão de que ele, realmente, ele é imparcial. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Né? A palavra diz, em 1 Pedro, em outras passagens do Evangelho, que diz assim, o Pai julga sem fazer acepção de pessoas. O que é essa acepção? Separação é essa palavra acepção quer dizer diferenciação. Deus, ele não faz diferenciação de pessoas. O que isso quer dizer? Normalmente você costuma ver, às vezes em famílias que têm muitos filhos, né? Às vezes tem um pai lá uma mãe que tem preferência por um filho, e Deus, ele não é assim, ele não tem preferência por filho. Mas no que Deus faz diferença? Deus, ele vê diferença na fé. Então, por isso que a gente tem que ter uma fé cada vez mais atrelada à fé de Deus, ao jeito que realmente Deus é. Né? Porque aí realmente encontra essa diferenciação. Aí ele diferencia por fé, mas não por pessoa, não por quem você é. Deus ama todos da mesma maneira. Ele quer que todo mundo, então, seja salvo. Independente até, muitas vezes, daquilo que realmente é vontade de Deus, né? Deus, ele quer que todo mundo chegue à salvação. Mas tem muita gente, como eu falei, que não vai querer a salvação. Tem gente que deseja o inferno. Tem gente que deseja continuar fazendo o errado, fazendo aquilo que é mal. Então, nós precisamos realmente estar junto da vontade de Deus. Por isso que ele dá esse livre arbítrio para nós. Né? Então, essa é a visão. Né? Agora, é interessante definir também que existem julgamentos que já aconteceram, que vão acontecer, como eu falei no começo, e que acontecem. Né? Então, existe um julgamento que já foi feito no passado. Né? Então, quem que Deus já julgou no passado? Por exemplo, a gente pode dizer, lá em João 16, no versículo 11, diz o seguinte, João 16, 11 diz assim, eu vou ler a partir do 10, que diz assim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Aí no versículo 11, Jesus diz assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus, ele está falando de Satanás. Então, ele já foi julgado, já existe uma condenação sobre aquilo que seria a vida de Satanás. Então, assim, já existe o julgamento. Em Colossenses, capítulo 2, também já existe o julgamento daqueles que foram junto com Satanás. Então ele diz assim, e despojando os principados e potestades das forças de Satanás, e Jesus publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Né? Quando Paulo escreve essa carta de Colossenses, ele está falando a respeito do triunfo de Jesus, que já houve o julgamento, e eles foram então derrotados, já foi derrotado. A maior derrota foi justamente quando Jesus ele retornou, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, então ele mostrou que é possível a salvação, porque Satanás, ele quer que você perca a sua salvação, ele quer que você vá para o inferno, porque ele já foi julgado. O comportamento de Satanás é mais ou menos assim, sabe aquela pessoa que ela perde, ou ela sabe que ela vai perder, e ela não se satisfaz com aquilo, ela quer que você perca também, e né, a gente costuma até ouvir essa expressão, às vezes, de algumas pessoas muito ruins, pessoas muito más, que elas dizem assim, bom, já que eu perdi, você vai perder também. Ou já que eu não tenho mais jeito de vencer, eu vou prejudicar o outro. Então, esse é um comportamento de Satanás hoje. Né? Hoje, na verdade, desde sempre, né? Desde que ele caiu, esse é o comportamento dele. Como eu falei, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele quer que você perca a sua salvação. Como ele já sabe que ele já está perdido, que para ele está reservado um lago de fogo, onde ele vai ser ali consumido eternamente, ele quer que todos quantos ele possa, ele vai então tentar jogar na mesma condição dele. Ele quer que você perca a sua salvação. Né? Ele quer que você realmente vá junto com ele. Né? Mas nós temos que ter esse trabalho, a gente tem que ter isso.
A palavra ensina, isso é algo bem interessante, né? Não vou me deter muito nisso, mas assim, no livro de Apocalipse e nas cartas de João, né? Primeira, segunda e terceira João, já existe um espírito sobre a terra, é o chamado espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo, conforme está no livro de Apocalipse, vai chegar um dia em que ele vai personificar uma pessoa, ele vai estar em uma pessoa. Essa pessoa, então, vai fazer muitas coisas como se fosse Deus. Mas entenda bem o que eu falei. Como se fosse Deus. Então, Satanás, ele vai tentar fazer coisas, ele vai usar, então, instrumentos e ferramentas para tentar enganar o povo. E ele tem conseguido. Mas aqueles que são realmente de Deus, esses têm que ter inteligência e sabedoria para não serem enganados. A palavra diz que ele consegue se disfarçar até em anjo de luz. Né? Ele muitas vezes aparece ou usa pessoas. E essas pessoas, então, ainda que com uma fala muito bonita, elas, na verdade, estão fazendo um trabalho para Satanás. Então, por isso que nós temos que realmente ser, como a palavra diz, simples como uma pomba, mas a gente tem que ser astuto como uma serpente. Então, realmente, a gente tem que ser muito ávido, muito esperto, muito perspicaz. A gente tem que voltar sempre a nossa atenção para a palavra de Deus, para saber aquilo que a palavra diz. Sabe, a gente tem visto, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas que se dizem pastores, muitas pessoas que se dizem religiosos, mas que estão preocupados somente consigo próprios. Sabe, muito egoísmo, as pessoas com muita vaidade. A gente está num período realmente de muita vaidade, as pessoas estão muito vaidosas, sabe, muito preocupadas com posições, muito preocupadas com títulos. Então a gente tem visto isso em todos os lugares, né? Não é uma igreja especificamente, não, mas praticamente todas as igrejas existe ali uma vaidade muito grande. Ah, porque eu sou isso, eu quero ser chamado por essa expressão, por esse termo, sabe? E as pessoas se esquecem daquilo que a palavra diz a respeito de humildade. Então, a humildade, ela é um instrumento, uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa conquistar. É uma arma para que a gente possa derrotar posições, muitas vezes levantadas pelo inimigo, por Satanás. E quando a gente age dessa maneira, a gente realmente está fazendo a vontade de Deus. A gente tem que ser cada vez mais humilde nesse tratar, mas como eu falei, você tem que ser humilde, mas você não tem que ser tolo. A gente não está falando sobre isso. Simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente, para que a gente possa realmente defender a palavra. Né? A gente tem que fazer essa apologia a isso que é a fé. Né? A gente tem que defender a fé. Então, quando a gente faz as coisas dessa maneira, como eu já falei na semana passada, você não tem preocupação em ser julgado. Né? Então, porque esses julgamentos, como eu falei, já estão acontecendo. Então, Satanás, ele já foi julgado. Em João capítulo 12, né, o Evangelho de João capítulo 12, João ele fala que o mundo, ele também já foi julgado. Né? Ele diz logo no comecinho, né, ele diz assim, comecinho não, desculpe, no versículo, acho que 31, diz assim, o mundo, ele precisa ser julgado, já chegou o momento do mundo ser julgado. Né? E em 2 Pedro também fala a respeito desse momento. Né? Então, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, Segunda Pedro capítulo 3, no verso 10, diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, Pedro está falando a respeito disso, que esse dia do julgamento, ele virá realmente, e virá sobre todos. Né? Então, esse julgamento, ele vai acontecer. Né? Então, existe esse julgamento presente. Em João capítulo 3 diz assim, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus. Em Romanos capítulo 1 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então, vocês estão vendo que a gente está falando sobre posições nas quais Deus ele julga quem está fazendo aquilo que é errado, segundo a vontade dele. Deus ele não é injusto, Deus ele não é impiedoso,
Deus, ele não age realmente como aquilo que a gente tem visto acontecer no mundo, sabe? Ele é justo juiz. E vamos falar então um pouquinho a respeito de um futuro julgamento, né? Esse futuro julgamento que vai tratar a respeito das coisas que vão acontecer. Como eu falei, o nome que se dá a isso é escatologia, é o estudo das coisas que vão acontecer. Então, diz assim lá em Hebreus: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, isso deixa bem claro para nós, o escritor de Hebreus, ele colocou para nós isso, que aos homens foi determinado a gente morrer uma única vez. Né? Por quê? Porque a palavra ela ensina que existem dois nascimentos e duas mortes. Existe um nascimento seu, que é o nascimento que você teve, esse nascimento, então, que é um nascimento físico, você nasceu da sua mãe. Mas, na verdade, esse até não é o mais importante, porque o primeiro nascimento que é o mais importante, que é o nascer de Deus, é o nascer de Cristo. Então, você nasceu da sua mãe e você teve a sua vida no pecado, mas um dia você teve que fazer uma escolha. Essa escolha que se faz é justamente para que você possa nascer de novo. Né? Então, quando Adão pecou, nós morremos com Adão. Mas quando você, então, aceita Jesus, você nasce novamente. Então, ao homem é dado dois nascimentos. Mas aquele que é cristão é dado uma única morte, não duas. Porque essa primeira morte, essa morte física. Então, você vai morrer fisicamente, o seu corpo morre. O que nós não podemos é morrer pela segunda vez. A segunda morte é a morte do segundo julgamento, desse julgamento que vai acontecer no futuro. Então, quando a pessoa ela morre pela segunda vez, é a perda da salvação. Se perdeu a salvação, não existe mais futuro. Essa pessoa, na verdade, ela vai ter um futuro horrível, que é um futuro de perdição total. Ela vai estar junto com Satanás, seus demônios, lá no inferno, sofrendo eternamente. Então, não é essa a visão que a gente tem que ter para as nossas vidas. Né? Então, a palavra ensina que nós vamos passar por um tribunal, por alguns tribunais, alguns julgamentos, né? Em Romanos, capítulo 14, diz assim: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, essa expressão que a gente encontra em Romanos, encontra em Coríntios, está falando a respeito, então, de se passar perante um tribunal. Esse julgamento, ele vai definir para nós a respeito daquilo que foi a nossa vida aqui. Então, qual será o seu futuro? Para qual região você vai? Para qual lugar você vai? Então, como eu falei, se você sabe a respeito daquilo que você tem feito de correto, conforme a vontade de Deus e obediente a Ele, o seu futuro é glorioso. Se você está incerto, então é bom, é momento da gente buscar essa certeza de quem é o nosso Deus. Então, existe também um julgamento que ele é baseado em um trono de glória de Cristo. Cristo hoje ele está sentado à direita do Pai. Ele é o nosso intercessor, mas logo ele vai ser um julgador, ele vai ser um juiz. E vai haver ali, né, um julgamento. Então, esse chamado julgamento do trono da glória de Cristo, eles são para aqueles que vão permanecer realmente até o final com ele. Então, em Apocalipse, capítulo 20, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa passagem fala a respeito do milênio, que é um período futuro que vai estar reservado para todos aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são cristãos, tiveram a sua vida ilibada e obediente, e vão, então, viver num milênio, logo depois da tribulação. Esse futuro vai ser um futuro realmente maravilhoso, em que a gente vai viver com Cristo aqui na Terra, e essa vida realmente ela vai ser, como o próprio nome já diz, é um milênio, né? São 1000 anos reinando sobre a Terra.
E aí, depois disso, vem, então, um julgamento, né, o grande trono branco de Cristo. Esse julgamento do trono de Cristo, ele está realmente definindo a respeito daquilo que é um final, né, um final para as coisas. Né? Os crentes, eles são julgados por suas obras e recompensas. É interessante que, assim, o crente, depois de salvo, ele vai ser julgado também nesse trono branco. E nesse trono branco, ele vai ter o que ali? Ele vai ter realmente o galardão que a gente sempre fala. Ele vai receber ali o galardão, porque a salvação ele já obteve. Por isso que nós costumamos dizer, porque você como cristão, você como crente, você pode definir como é que vai ser a sua vida, né, o seu comportamento, o que você vai fazer. Então, se você realmente busca cada vez mais elevar o seu relacionamento com Deus, o seu nível de intimidade com Ele, a palavra ensina e diz que você terá diademas, vão ser colocadas, então, pedras preciosas na coroa que você vai receber. Então, isso mostra que existe galardão da parte de Deus. Agora, aqueles que não têm, né, aqueles que não têm feito nada, aquele que é o descrente, aquele que está reservado o pesar eterno, o sofrimento eterno, eles perderam essa coroa, eles perderam, então, esse galardão da parte de Deus. Agora, o crente, como eu falei, nesse trono branco do julgamento de Cristo, ele recebe tudo aquilo que foi realmente avaliado. Ah, Ralf, quer dizer então que tem diferença, né? Como eu falei para vocês, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Então, nesse futuro glorioso, nós teremos então uma diferença de fato sobre aquilo que foi realizado da sua parte. Se a gente realizou aquilo que é correto, vem o prêmio, vem o galardão, né? Mas você não vai ter, a sua salvação não é diminuída, porque a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, para aqueles que o aceitam, então, como Salvador. Nesse julgamento, como eu falei para vocês, logo depois disso, então, a gente vai falar isso numa outra oportunidade, né, mas, assim, eu quero que fique claro que, para aquele que é descrente, para aquele que fez a opção por realmente se perder a sua salvação, ele, infelizmente, ele tem um destino ruim, né, como eu falei, a ele está reservado o inferno, né, as pessoas costumam perguntar assim, quem hoje está no inferno? Né, então, Satanás está no inferno? Não, né? Satanás ele está sobre a terra, ele está aqui no nosso meio, ele é um espírito, assim como seus demônios são espíritos, e eles fazem hoje, né, como eu havia falado anteriormente, eles estão aí meio que dando fôlego para esse espírito do anticristo que está sobre a terra, né? Então, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui realmente aguardando o nosso futuro glorioso, e aquele que, então, infelizmente, perde a sua salvação, e essa pessoa acaba indo para o inferno. O inferno, então, ele foi feito justamente para se colocar ali essas figuras, essas entidades malignas, com as quais realmente a gente, infelizmente, acaba deparando nas situações, mas a verdade é que nós somos vitoriosos sobre isso. Né? Como eu falei para vocês, Satanás, ele já sabe do julgamento dele, que ele já perdeu, mas ele tenta levar a pessoa junto com ele. Então, esse é um momento muito claro para nós, de saber, então, o quanto que o nosso Deus ele é maravilhoso, para que a gente possa saber que existe, então, para nós reservado essa vitória, essa salvação, a nossa vida lá no céu, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, né, que é realmente o que define a nossa vida com Ele, né, uma vida realmente na presença de Deus em todo o tempo, sabendo, então, que Ele é conosco, né, esse futuro maravilhoso, esse futuro glorioso, essa vida de luz, essa vida de glória que nós vamos ter com Ele, tá? Sabendo que Ele cuida de nós, né? Então, que a gente seja cada vez mais ciente que momentos tais como esse que a gente tem vivido, né? Então, até indo já para o encerramento da nossa escola bíblica, eu digo para você o seguinte, né? Então, muito tem se ensinado, muito se ensinou, eu pretendo falar nisso no próximo domingo, a respeito a doutrina da salvação e como ela é vista, né? Então, muito tem se falado a respeito da tribulação, né? Infelizmente, a igreja, ela pregou por muitos anos, e ela tem pregado ainda, a respeito de que o crente, ele tem, enfim, ele tem uma vida fácil, né? A vida fácil pela frente, não, tá tudo certo, né? Teve um período aí que a gente teve a
a doutrina da prosperidade, né? Fica tranquilo, para você está reservado dinheiro, para você só vai ter as boas posições, né? Então, e a gente realmente vê que, infelizmente, isso foi, infelizmente, uma doutrina equivocada, uma doutrina errada. A verdade é que não importa o quanto dinheiro você tenha, o que importa é a intimidade com Deus, porque isso não tem preço, né? Então, esse relacionamento é que define, por exemplo, a sua salvação bem clara para você. Agora, nesses momentos em que a gente vai vendo, né, que se fala e que se dá uma ideia de que a igreja, então, é uma coisa, um relacionamento, assim, bem tranquilinho, bem fácil, né, por exemplo, em relação até ao próprio arrebatamento da igreja. Se fala do arrebatamento como sendo realmente um grande prêmio, né, não, você vai ser arrebatado, e o fato que o arrebatamento ele vai acontecer sim, né, mas a palavra, ela dá uma base muito clara para nós de que esse arrebatamento, né, ainda que com várias doutrinas, com várias visões, ele está reservado à igreja sim, mas as pessoas têm muitas vezes o equívoco de que o arrebatamento ele é um prêmio, e na verdade o arrebatamento ele vai acontecer por uma conclusão dos trabalhos, uma conclusão daquilo que é profecia. Então, o que está reservado para nós, eu quero tratar sobre isso na próxima semana, realmente é passarmos por esse período ruim, mas passarmos ilesos, né? A gente vai passar por essa situação, mas a gente vai passar ileso. A igreja está reservado isso, né? A gente tem visto, e eu tenho para aqueles que são mais próximos, para aqueles que têm acompanhado as nossas ministrações, o fato é esse, né? O crente, ele não está aqui na Terra para sofrimento, a gente não está aqui para sofrer. Mas se o sofrimento ele vem pela pregação da palavra, né? Então, assim, não se padece, a gente não está aqui para termos a nossa vida, então, uma vida de sofrimento. A gente está aqui para realmente ter relacionamento com Deus e mostrar o quanto é bom ser filho de Deus, o quanto é bom ter esse relacionamento com Ele. Então, não importa a circunstância, não importa se está num período de isolamento, período aí de epidemia, de pandemia, de guerra, o que importa é relacionamento com Ele. Essa é a grande verdade, né? Não importa a circunstância, né? Eu me recordo muito quando a gente fala sobre isso, sobre os 3 amigos de Daniel. Eles estavam dentro da fornalha, que até aquele que estava preparando a fornalha caiu e morreu, por tanto fogo que existia ali. Mas quando eles foram colocados na fornalha, nem cheiro de fumaça eles ficaram, nenhum fio de cabelo foi queimado. E quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele fez a indagação. Ué, mas não tinham 3, por que tem um quarto ali dentro? Né? Por que tem um quarto aparecendo ali? Então a gente vê ali a manifestação do poder de Deus, né? O anjo de Deus, o Cristo de Deus, ali se manifestando, aparecendo, realmente mostrando que não importa o lugar que você esteja, não importa a circunstância, não importa aquilo que está ao seu redor, né? Davi ele fala: 1000 cairão, 10.000 à minha direita, desculpa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nenhum mal virá sobre a minha vida. Então, isso mostra realmente que Deus está sempre nos protegendo, sempre realmente trazendo para nós a proteção dele. Não importa a circunstância. Nós somos, então, salvos, somos, então, protegidos por ele. Eu quero que você leve isso, então, nessa manhã. Então, vamos orar para encerrar nosso estudo. Pai, essa é a sua palavra, Pai, essa é o seu evangelho, a sua boa notícia, que foi deixada para que a gente pudesse realmente se espelhar no Senhor e caminhar na sua direção, trilhar o caminho. Não importa a condição, não importa a circunstância, Pai. Nós sabemos dos seus juízos, nós sabemos da sua disciplina, da sua organização, nós sabemos da sua vontade, Pai. E nós queremos ser cada vez mais obedientes ao Senhor. Queremos, ó Deus, realmente nos aproximarmos cada vez mais do seu coração, para que o nosso coração seja tal qual o coração do Senhor, Pai. Pai, nós queremos, ó Deus, aumentar, crescer, nós pedimos perdão, Pai, nos arrependemos dos nossos pecados, para que realmente tenhamos uma vida realmente pautada, ó Pai, por aquilo que é a sua vontade no nosso coração, servindo ao nosso irmão, colaborando com o nosso irmão, colaborando realmente para que ele possa alcançar essa tão grandiosa salvação que o Senhor nos reservou, Pai. Muito obrigado, Deus, é no nome de Jesus que eu oro a Ti e te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, ó Pai, por esses próximos dias, sabendo que o Senhor é conosco, nada vai nos faltar, que tudo vai dar certo. Nós somos um povo que vamos ter palavras boas, da nossa boca sairão palavras boas de edificação e de construção,
nós não vamos murmurar, Pai. Nós não teremos murmuração na nossa boca, para que realmente o povo lhe possa ser, ó Deus, aquele que vai crescer, aquele que vai alcançar as melhores condições. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, que eu oro a Ti e te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero que você realmente se manifeste. A gente vai fazer as nossas transmissões, né, no dia de hoje. A gente vai ter o nosso culto agora às 7 horas da noite. Então, nós vamos ter ali ministração, a gente vai ter louvor, adoração a Deus. Quero que você participe igual agora, que você possa realmente estar ciente de que o Senhor é bom e que nada vai nos faltar. Então, independente da sua religião, independente daquilo que você professa, eu quero que você participe, né, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. E eu gostaria até de fazer nesse momento, né, ainda que eu tenha feito já a oração, mas assim, um pedido até, né? Se você ouviu essa palavra e ela tocou no seu coração, ao ponto de que realmente você quer uma reconciliação com Ele, ou se você quer realmente fazer de Jesus, como eu falei logo no começo, que Ele seja o caminho, a verdade e a vida para você, para que você possa chegar a Deus, eu queria que você, então, fizesse essa oração comigo. Pai, eu me arrependo do meu passado, Pai, eu me arrependo dos pecados, eu quero realmente que o Senhor Jesus, Ele venha morar no meu coração e que eu possa render graças ao Senhor, me reconciliar com o Senhor, nascer novamente no Senhor. Então é nesse intuito que eu faço essa oração e peço, e quero realmente que exista no meu coração um discernimento claro de que Jesus, Ele morreu por mim e hoje Ele está sentado à tua direita para que eu possa ser salvo. Eu quero essa salvação, eu quero estar junto contigo. Amém. Então essa oração realmente é uma oração do justo, a oração da fé, para que você possa alcançar a sua salvação, que ela possa mudar a sua vida. Então, muito obrigado por você ter participado, por você estar aqui com a gente. Então, como eu falei, mais uma vez eu convido você para mais à noite, para que a gente possa ter o nosso culto. Amém? Um bom dia para você, um bom resto, um finalzinho da manhã, que você possa também ter agora o seu almoço maravilhoso na sua casa. Amém? Bom dia, até mais.